seja, Bacari falando com mal. E prefiro bacar papel, e fica manga de tempo sem papel. Mas e papel para ver como é precisar lavar esse nome, e precisar lavar o nome de sua família. Esse que fala. Sobre isso não tem nenhuma coisa para falar Bacari. Bacari direito de alguém definir sua cabeça. Aquele é um direito alimentar, é um direito natural que qualquer alguém tem. Se você tem um direito próprio, ter animais, ter limárias, é ter definir sua cabeça, a hora que alguém me se passeia mal. Mas que Bacarica tem direito de fazer? Ele vai capaz de definir sua cabeça e pega na fértil lama ali. E vai definir sua cabeça e pega na fértil, incrimina um outro alguém só para ver como está para definir sua cabeça. Ele pode definir sua cabeça, ele tem direito de defender. Se um pecador quiser, se um ser humano, ele pode defender sua cabeça, sem problema. Bacarica deve defender sua cabeça, ainda queria condição para ter um julgamento público. Ninguém deve fazer, principalmente nesse momento que nós estamos. Ou seja, nós estamos no momento que não podemos chamar de pré-campanha para uma eleição. E com esse momento vai fazer para bem. Se ele estava chamando de tempo na Procuradoria, caos que como trabalha. Se também falei na Cobal, mas não tem tempo, para ver que ele foi nesse cabeça ali, espera até agora se contar a fazer. Bom, Bacari nessa intervenção, nota como tudo o que ele fazia, e mais político do que jurídico. Para ver em nenhum lugar no canal olha como Procurador-Geral da República, por ir fazer conferência de imprensa onde aqui não tira para o público um processo. Essa é uma aberração total, essa coisa fica por ir não ser. Ele, na qualidade de Procurador-Geral da República, que queria fazer definir legalidade, não espalhar torto sobre que estava na fase que ele ia. Para ver, no fundo, Bacari vai espalhar torto em vez de estava a definir legalidade que se trabalha como Procurador-Geral da República. Fica assim. Bacari pedindo para não passar leis, para quem se passeia na lei, para quem se passeia na Constituição. Bom, a nossa não passeia lá. Mas não tem cuidado, eu não passeia de ficar fazendo coisa. Não tem cuidado, mas não está no tempo de chuva. Ora que não passeia na lei ou não passeia na Constituição. Não fazer força para que a lama tapa nenhum artigo, nenhuma letra que está lá. Eu não pude ler direito. Logo não leio Constituição direito. Mas eu não leio Constituição e tem que não olha que pensa Bacari que chega. Não Constituição como alguém temente e que julgado, que sentença que transita em julgado, que alguém está contra a responsabilidade inocente. Mas Bacari que faz aquilo. E bem, ao público, para vir fazer julgamento que nem lei que está, para o Procurador da República que está a julgar. E muito menos ele queria condição para, para ter julgamento público. Bacari chamar um artigo do Código de Processo Penal, que em caso não consegue ter que sair aqui, mas que ela tem no Código de Processo Penal. E chamar um artigo 213A, que ela tem no Código de Processo Penal, que assim ninguém sai aqui, mas se calhar é para mim buscar. Depois, e para ter como processo que chega a arquivado, ou que tem arquivamento. Quando tem os despachos, não deve impor à disposição do jornalista daqui a pouco. Não tem um despacho que fala como desse pé deixa de ser suspeito. Entende? Depois se tem um outro despacho que manda mesmo arquivar o processo. Entende? Não tem. Despacho mandar arquivar o processo, sim, e mandar arquivar. Mas Bacari fala como? E fala. Mas, e mandar revogar que arquivamento. Mas se o Bacari diz que sim, como? Tudo despacho que tem a ver com a vida de alguém, se o cada alguém a conhecer, se o cada notificar alguém, que despacho não vale nada. Se Bacari tem despacho de que arquivar, de que mandar anular arquivamento ou revogar arquivamento, eles são que tem para ver que chega de notificar ninguém dela. Agora, se quer notificar ninguém dela, não fazer conta no processo arquivado. Também não can receber nem um despacho
de Bacari que não falar como não ia revogar ou ia anular arquivamento. Processo arquivado. Depois, Bacari ia aplicar mal, mas mesmo mal, artigo 203, a linha A, traço A do Código de Processo Penal. E aplicar mal. Esse artigo está falando como? Ora que o magistrado arquiva processo, se imediato superior hierárquico puder fazer alguma coisa. Mas agora não arriba. Quem que manda arquivar processo Domingos Simões Pereira? E alguém que se carga no Ministério Público e Procurador da República. Imediato superior hierárquico do Procurador da República, nos termos de lei orgânica do Ministério Público, e um Procurador-Geral adjunto. Ninguém que Bacari, ninguém que Procurador-Geral da República. Então, se Bacari é imediato superior hierárquico de um Procurador da República, para cada razão que Bacari está a tomar o processo, e fala aí arquivar o processo. E arquivar mal, e arquivar naquela resposta aqui que a lei fala. Imagina, é o mesmo artigo que está falando aqui. Caso alguém, ou caso que o superior hierárquico vinha revogar o arquivamento e deve demonstrar que o outro ali, que o magistrado pode arquivar, que linha de investigação que quer tomar em conta. Bacari aplica muito mais essa aqui. Ainda, outro papel de competência para investigar processo. Bacari falando como processo, o crime aconteceu em 2015. Em 2015, o Tio Domingos já era primeiro-ministro. Naquele momento, Bacari, na qualidade, nenhum procurador que podia conseguir processo. O Procurador-Geral da República que podia trabalhar naquele processo. Quem queria trabalhar naquele processo, havia como e primeiro-ministro, e deve ser o Procurador da República que está trabalhando no Tribunal de Relação. É o momento, assim que deve ser. A Bacari nota como é ele que pode trabalhar e quer trabalhar. Mas, e falando como depois o Domingo passa a ser o presidente da ANP e toma processo e pega a trabalhar. Mas como é que o processo não está salta de mão a mão? Se momento da prática de crime um som só. Depois não tem importância que não tem estabilidade do processo, né? Se no momento onde o crime é praticado, o Procurador-Geral da República tem competência. Mas para ver como quem que pratica crime vem mudar de cargo político, bom, o Procurador-Geral da República passa a ser competente novo. Mais uma situação que o Bacari queria. Sim, e não está como eu sei como é viola a lei, mas é fácil na lei. E bom sempre não tomar em consideração e não sublinhar ali como Bacari não tem competência nenhuma, a lei não dá competência nenhuma para ir fazer intervenção dentro do processo crime. Para ver, ele e o Procurador-Geral da República, Procurador-Geral da República dentro do processo e que poder intervir e que ter competência. Bom, depois não é Bacari falando como ele não tem nada contra Domingos Simões Pereira, ele está pura e simplesmente na exercício de funções. Essa é a verdade. Mas, quando deixei perguntas para não ouvir, se na verdade quer ter alguma coisa. Bacari falando nessa conversa aquele dia, como ele manda 12 vias e ordena magistrados para abrir processo contra Domingos. 12 vias. Falaram só, é capaz de fazer outro lugar, mas é capaz de para depois ensaiar. Fazer 12 e para pedir 12 vias. Outra coisa, é maldito o processo. E começa o Bacari está lá. E mais, e está ainda só hora que Bacari está lá. Para ver. O processo começa, o Bacari está lá. E está ainda só hora que Bacari está lá. Para ver, nasci conversa e fala assim como depois de embaixo em riba, um ponto da comissão sobre o processo.
Eu falei, antiga já é furta documento tudo no processo. Ou seja, que processo, ninguém quer dar importância, mas Bacari tem dar importância, para depois se vai estar falando, não, nunca tem nada contra Domingos Simões. Outra pergunta que não fez. Para ver que só Bacari toja crime, não carta que escolhido. Só Bacari. Não carta que o primeiro-ministro fazia. Só Bacari toja crime. Mas ninguém pode amar. E depois também, esse processo é fazia um cavalo de batalha. Depois, outra pergunta mais, situação mais grave ainda. Bacari no papel de crime de usurpação de funções. Mas nunca se deve para que é crime, está aplicado a Domingos Simões Pereira nessa situação. Nunca se deve saber. Para ver que usurpação de funções que está na lei e que tem quadra nenhum bocado naquilo que acontece, só a partir de cá. Bacari falando, como depois de e tem despacho de arquivamento, alguém liga na conta como despacho de arquivamento tem. Quem é quem liga? Alguém interessa que alguém está naquele processo. Imagina, para ir tirar Bacari sexta-feira, para ir levantar para esse gabinete, estou aqui chegando aqui sexta-feira e chama ainda magistrado que tem o processo para vir bem para cá. Para o magistrado falar, não quero poder ir não deixar para segunda-feira para nós. Qual que interessa que o Bacari tem, mas não quer ter nada contra ti. Não sexta-feira que vai estou que vai raça, então ele ir para o gabinete, como para vir como é ligar. Outra coisa, para que razão que o Bacari leva, ou que razão que leva Bacari na revoga do espaço de arquivamento? Se o próprio Bacari fala seguinte como, o que mandei abrir processo e falei eles vão abrir processo. Se tem motivos para arquivar, vou arquivar. Se tem motivos para acusar, vou acusar. Mas vim chegar no momento em que ninguém tem arquivar e acha que não, arquivar com a polícia. O único caminho que deve ser e acusa. Qualquer motivo de Bacari fazer isso. Mas e continua a falar, não quer ter nada contra Domingos, mas está pura e simplesmente no exercício de minha função de chamar procurador-geral. Por que razão que Bacari nunca contenta com a conclusão do magistrado? O magistrado está concluindo coisa, Bacari nunca está contente. Por que razão? Mas quer ter nada ainda contra Domingos? Para ver o que é que Bacari decide trabalhar processo, se o processo quer ser competência. Para ver o facto de Domingos passa a ser presidente da ANP, aquilo que não muda nada, mas mesmo nada, em relação ao processo, de maneira que nada. E aquilo nunca está a Bacari competência de trabalhar processo. Processo que incrível continuar a trabalhar e quem que tarda a trabalhar. Ou seja, se não vai para outra maneira, está a falar. E o Procurador da República, quem que está no Tribunal de Relação que deve continuar a trabalhar e que a Bacari na qualidade de Procurador-Geral. Depois, para que razão que é processo trabalhado durante essas férias judiciais? Qual é a urgência que é processo tem? Ou então urgência para via de eleições que não tem a porta? Para que não se vê? Processo fica urgente, processo crime, processo urgente e pura e simplesmente processo onde é que alguém prendido. Aquilo é que processo urgente. Se processo fica urgente na férias judiciais, fica a trabalhar. Mas Bacari trabalha processo durante férias judiciais, tanto assim que na férias judiciais que falei de acusar. Mas não está finalizar para periguinho de um moço. Bacari fala que não tem nada contra Domingos, mas faz isso tudo. Se vim ter algum custa contra alguém, que alguém vai correr sair de Guiné para descer cara bonito. Muito obrigado. Agora passa o microfone ao outro advogado, vai então Barreto com outros enquadramentos.
Bom dia. Na parte que não vem intervir, essencialmente para desconstruir, para esclarecer alguns pontos que o Procurador-Geral da República referiu a sua intervenção. Então, teve paciência de chinês ou intervenção de Procurador-Geral e resultando discussão. Primeiro, e para singular, a oportunidade que pude e que para esclarecer a opinião pública sobre o que é que está por debaixo, por trás, por dentro do processo denominado resgate. A mim, concluí comigo e pude que a oportunidade apenas para desviar que ponto principal que deve ser um conselhamento que estou aqui. Para que não? E pude um momento para desviar toda a atenção para sentar na parte que tem a ver com o processo de resgate, é que manda e fazer um exercício que a mim acha curioso. E é ponto que a mim me esclarecer presentes e opinião pública. Para mim, o Procurador-Geral, além de construir uma narrativa que cavalha e ordena alguns raciocínios e refere alguns conceitos de forma mais ou menos ordenada, de forma que quem te explica direito, primeiro se aqui na parceria uma, não, esta contada para e maneira aqui para assim dizer. E para aquilo, e cuide alguns conceitos técnicos que as que partem na entrevista, alguns conceitos técnicos para travestir, para pintar, para ornamentar. Só assim para se guardar. Primeiro, hoje, por aqui no papel, e te referir a hierarquia do Ministério Público para mostrar como. No Ministério Público, o Procurador está falando, no Ministério Público, e tem uma estrutura hierarquizada, mas cada quem tem autonomia técnica, tem independência da sua apreciação. Portanto, a hierarquização da estrutura do Ministério Público e só oferecer cidadãos possibilidade de ter garantia se que concorda com uma decisão de um determinado magistrado, ter o currículo que está imediatamente a seguir, ou imediatamente numa escala superior. Portanto, Procurador-Geral e cada manda, nem cada intervir e cada determina nas decisões técnicas de cada magistrado. Mas aprende, e que é tudo mentira, é importante para fazer figurino, para mais diante ninguém can entender como não, e está mandando magistrados para tomar decisão. O que é que começa a falar? E começa a mostrar como e que tem uma relação de chefe subordinado do Ministério Público, tem superior hierárquico para efeitos de garantir direitos do cidadão. Bom, ele vai começar a falar como o gente vai pôr os Procurador-Geral da República, o gente chega e tinha uma comissão para quem incumia investigar processos de resgate e contentes a gastar processos. Que eles falam como processo no momento, isso já concluído, isso é concluído. Quem não acusa, ele fala, não acusa geral. O Ministro de Finanças, Economia e Finanças, Geraldo Martins. Bom, ao facto de falar, ele respondeu como terminei o inquérito e denunciei a acusação ao antigo Ministério de Economia e Finanças, Geraldo Martins, e chocado. Portanto, e virei para eles, Geraldo Martins, um alguém que acabou esse processo, um alguém que está mandando inimigo. Quem quando tinha que ser Geraldo Martins e mais alguém? Que eles falaram, só Geraldo. E falaram, só Geraldo. Então não me buscar acusado para mim, que Geraldo viu. O que acabou esse processo, o que nem o que trabalhado, nem o que está mandando aqui que está no processo. Quem mandou tem que indicar nome de alguém que, do ponto de vista, talvez tem que ser acusado. Só aquilo que aconteceu, cada decisão que toma, extingue a comissão. E pude, assim escolha, um
outro magistrado que fala que não pode. É assim, bom. Que nessa investigação e acaba para dizer uma acusação onde é que antes e perguntava de que comissão anterior que falei que é uma coisa geral que ela falava com usurpação de competência e gestão danosa que mesmo tipificação técnica é o segundo magistrado que chama e mantive e que agora que 20 é a parte que fala com ela desta vez já constitui suspeito Domingos Simões Pereira e Geraldo Martins naquele 4 processo que foi gerado de investigação de inquérito resgate. O que é que falar? Ele quis enganar a opinião pública e para criar conceitos que não tem nada a ver. Olha, eu vou falar alguém como se contra mandatário como de crime, não está mandando agora. Senhores, primeiro, ele está confundindo o conceito de mandante mandatário, comissário comitente, com autor material, com autor moral. Ou seja, para aí, diz que isso é uma coisa que tinha que ter em mente. Se ele fala com a Domingos e autor moral, suma maneira que fala. Autor moral, que há de facto que pratica. No início da intervenção, no minuto e 42, até fim dessa intervenção, que está colocando Domingos como mandante ou autor material ou autor moral e podia com Domingos escreve uma carta não tem que mandatar o Ministro da Economia e Finanças para bar não consigo. Para a máxima popularidade, que cai? Que daqui crime? Não ministro, ou um mandatou um ministro para bar negociar com um banco privado, banco comercial, sobre uma determinada situação que era decisão do governo. Que carta comanda, na opinião do Procurador-Geral da República, que é que está configurado não crime de usurpação de funções e gestão danosa. Bom, o que é que está ali que foi desenhado para enganar aqui? Hoje, na minha opinião, que mais acredita ficar admirado, principalmente a opinião pública que cá e que avançada em direito ao falar o seguinte, que para querer que se conta e civil ou não, nem obrigado por tudo que disse. E cadê relação de hierarquia entre primeiro-ministro que nenhum ministro não repetir, e muito bom para nós tomar atenção é que aqui não fala o seguinte, ao contrário de tudo o que está pensa, entre-se que avançar em direito, tudo o que está pensa como primeiro-ministro e chefe de tudo o ministro. Ou seja, tem uma relação de hierarquia direta entre o ministro e os restantes ministros. Falso. Chefe do governo tem competências de orientar o governo, de emitir orientações. Olha, que concordar com algo, o que poder recorrer para anular o ministro, é por isso constituir e por isso que entende para mim e chefe do governo, mas que tem uma relação de hierarquia direta, suma de maneira que o Dr. Bacaridiano quis enganar aqui. Ou seja, se mandou a fazer um curso, o tem que fazer. Seja ele legal ou não, o tem que fazer. Portanto, se a mim falou que vai negociar, se maneira como negociar, se temos em condições e vai com substância aqui, que minha opinião, de crime, imediatamente, que acabou, foi ato que acabou praticar, e diretamente imputaram a mim. Só havia escrito uma carta que me falou que vai negociar termos e condições de uma determinada questão que lhe foram governamental. Esse que mais ou menos que Procurador-Geral e desenha
para tentar falar de sua. Nessa situação tudo, eles dois que praticam crime. Só que ele acaba para escorregar num pronome que é incrível. O procurador-geral teve coragem de falar de se a mim juiz de instrução, até não concorda que arquiva processo, inquérito de doutor-geral Martins. Mas nunca gana ficha, ou cara encerra, inquérito de Domingos Moreira. Senhores, nós explicamos como alguém que é autor material de um crime, segundo a minha opinião, é que executava de mão própria que crime, o concorda bem que vale tudo que factos que pratica. Mas olha, o que concorda com que alguém que escreve carta para que vá praticar que facto um por um e praticar sozinho de mão própria, vai tirar no processo, mas vai ficar bom. Que escreve carta. Bom, é figurino. O procurador-geral quis impingir a opinião pública e teve um conjunto de fragilidades, de incoerências, de mentiras travestidas de verdade, para manter gente que receber alguns pormenores que de fórum técnico ninguém que tem que se contra que avançar em direito nunca o cara conseguir peneirar que verdade nem conceito, que mentira, que verdade de figura, que mentira. Portanto, olha como eu falando alguém como e está configurado autor rural que considerou que o mundo pensa autor rural e que alguém que chama Antônio chama João e ensinar e falar e mostrar como aqui não vai fazer um curso. Portanto, que coisa que mandar fazer? Ele vai fazer para dia Antônio mandar. E cada competência de Antônio nunca pensa em fazer que exercício ou praticar que fato, nada. Que Antônio, o que ele instrui, é para mostrar como aqui não fazer. Procurador-geral que tem esquecido, ministro das Finanças, que tem essa competência resultantes da lei, do qual primeiro-ministro que pode ensinar ou mandar como aqui nem executar. Que competências que a lei dá? E que competência do ordenador nacional? A moça como ordenador aqui vai para negociar. Uma fala só para negociar. O cara ensinar como aqui não negociar. O cara contar que aqui não acerta, que aqui não nega, etc. Que incumbência própria de ministro territorial. Olha, o que eu mandei falar com ele, autor rural, e para quem desconstruir ideia de fumar, ela mostra tudo o que o ministro da Economia e Finanças vai fazer. O que ele está falando, autor material? Agora, se no final do dia, vou perguntar ao procurador-geral, mas o que é que manda? Tudo que magistrados passaram de mim. Tudo, tanto os judiciais como o Ministério Público, tudo que ministério, tudo que magistrados, para mim ele quer mostrar, no ponto de vista, segundo o tipo de claro, que é que manda tudo mostrar evidências de como é corrupto. A lei único, comprovando durante 2016 até 2024, a lei único magistrado que fica corrupto, para mim é boa acusa. Domingos Moreira. Ele está chegando na vontade de enganar eles e chega no ponto de falar com o que é perguntar, o que é que manda? Se possível, chama um deputado para imputar a prática do facto que queremos. Vou prestar só atenção na explicação que dá. Doutor Margarida, ele falou o seguinte: não, eu tenho que chamar para mim. Pode praticar. Facto, ele era primeiro-ministro. E que está coberto de competente imunidade
que o Parlamento está conferir dados. Mas, para mim, ser competente para ter processo em acusado, nunca vai levar para o Supremo, em vez de pensar como na data de prática, de facto, ele era governante no lugar do primeiro-ministro. Não. Gosto de interessar em vamos falar com ele. Gosto de julgar para acusar, o que é que está conta? Ele é presidente da Assembleia, porque só de que maneira que é possível ele ter intervenção direta no processo. Procurador-Geral, e quis enganar dentro escolhendo o melhor de todo o mundo. Pão Cussá. Domingos Simões Pereira era primeiro-ministro e que teve uma cobertura de unidade parlamentar. Mas é interessado para ele ter intervenção no processo, que de repente passa ele a ser o presidente da Assembleia Nacional Popular. Portanto, é pontos que tenta figurar bem passividade, essa que parte só, que o município desconstruir, o município despir, e tem algumas coisas que papia, que cidadão comum se ouvir, e principalmente da maneira que estrutural, maneira que ordenar, raciocínio que tenta seguir, alguns comentários que fazem depois de cada imputação, tudo que conjunto de narrativa, qualquer cidadão comum, sem inclinação, sem tendência, e está pensando como, Procurador-Geral aos diz assim, que é assim, e como tudo que isso aqui é mentira, que construir, e tudo mentira, falsidades e confusões de conceito, com o único objetivo de travestir de verdade, mas tecnicamente, nada de que aqui fala, que tenta falar, cadê nem sol, nem sombra. E que tem comissário, comitente, que ainda existe, e que tem mandatário, autor moral, autor material, sem relação, na prática de um facto ilícito, e capaz que escreve um carta ou delegado e para denunciar. Competência de Procurador-Geral para acusar alguém, e para depois ir para defender a acusação no Supremo Tribunal de Justiça, e que por entender como presidente da Assembleia Nacional Popular, mas outrora, interessante falar como naquela altura era primeiro-ministro. É tipo de construções, é que se manda para a rua, é que se manda para a opinião pública, para você passar uma perseguição política como a e um assunto meramente, desculpa, jurídica, de nada jurídica, é que manda, não conclui sempre com tudo que foi história e vida de processo de resgate e foi apenas e só uma decisão política. E é parte que o Dr. Otávio Lopes, na pista de ser presentes e a opinião pública nacional e internacional. Muito obrigado. Non approveitavo le informazioni come Dibus e Otávio, non passa a bola para jornalistas, para quem fazia perguntas que acham necessárias sobre essa empresa. Otávio, tem a mandar. Obrigado, colegas, coordenador. Não me estive também, depois das intervenções criminais, não me estive também de Chabanal duas ou três considerações em relação à matéria. E, embora ele tenha tido ângulos, não pude pegar tudo fragilidades e insuficiências do processo, não fazer uma abordagem não muito técnica, porque aquilo não é deixado para o processo, mas não pensando como é importante para o público em geral conseguir perceber qual é a natureza de atos que têm em causa, quais questões
que está subjacente a esse processo e, em resumo, para mim de que é processo e continua na anda, mesmo ao relacionamento humano e que até respeito. Esse e que ainda poderia não considerar em medicina um nado morto. Não presta atenção naquele camaradas que papelou-se, aquele colegas que papelou-se a falar em relação à natureza de água. O que está em causa ali? E como primeiro-ministro, na sua capacidade de chefe de governo, instruir o ministro de Finanças para junto de bancos e encontrar uma solução que não permite que o setor privado nacional recupera esse papel ativo na economia, na criar emprego, na gerar riqueza e assim poder aumentar a capacidade contributiva de todos os sujeitos passivos. Não só empresas, mas também particulares que ainda passam a empregar ou que o setor privado tem uma capacidade mais contributiva na economia e que o setor privado não pode criar emprego e pode gerar receita. E o que é medida aplicada, que é que não resulta e como ainda tem um aumento de receita fiscal que não permite ao governo ter maior disponibilidade financeira e maior disponibilidade de tesouraria para investir em outros setores como sendo saúde ou educação. Ou seja, que é que não serve de base é processo, que é que está por detrás da investida do Ministério Público e uma orientação política do Primeiro-Ministro a Ministro de Finanças para implementar uma medida que está no programa de governação sufragado ao povo. Isso significa que o Ministério Público ia avocar para ele, e chama para si cabeça, competência de avaliar mérito de ato político de Primeiro-Ministro na orientação e coordenação política do governo. Ao que o Ministério Público não fazia controle político de atos do Ministério de Primeiro-Ministro, Procurador-Geral da República, nesse caso específico, Procurador-Geral da República, está a atuar à margem da Constituição. E essa política? Se intervenção inconstitucional, porque e que cabia ao Ministério Público fazer controle de atos políticos do governo. Se intervenção inconstitucional, havia e viola o princípio da separação de poderes, havia maneira que não falar, e que é ele que a Constituição dá responsabilidade de atuação do governo e muito menos de avaliar mérito de opções políticas do governo, que evolução e cabia a duas entidades, ao Parlamento e ao povo guinense. E em dois momentos está. Primeiro, ao que o governo leva esse programa para a Assembleia, no exercício de suas competências de fiscal da atividade governativa, e ele que tem que avaliar mérito ou demérito de que medidas que constam no programa do governo. E a nós não se vê como o Parlamento, enquanto órgão competente, e faz a avaliação e aprova o programa do governo. Ou seja, quem que tem a competência de fiscalizar mérito de opções políticas do governo e a Assembleia aprovar. Mas não admitir como que a Assembleia aprova e vontade presumível do povo, mas que corresponde à vontade real do povo. Como é que não pode ser indicado que vontade real do povo? Ou que o povo volta chamado para avaliar o que é que o governo faz.
a Assembleia está fazendo julgamento político do governo, mas está cabia povo, no momento de eleição, decidir qual que sentença que o governo toma. E sentença do povo, a atuação do governo depois de a medida política, e foi em dois momentos. Na eleição de 2019, eleições legislativas de 2019, o povo foi chamado a avaliar a atuação do governo. E da PAIGC uma maioria absolutamente inequívoca. Vicissitudes inconstitucionais é fazer com que o povo tenha que voltar a dar sentença ao governo. E nas eleições legislativas de 2023, qual que foi a sentença do povo? Maioria absoluta, reforçando mandatos populares que Hidalgo nas eleições de 2023. Na perspectiva, notória como quem que tem que avaliar politicamente opções do governo e avaliar. A Constituição, cada é competência. Para cá tomar aqui o tempo e para permitir espaço de intervenção de outros colegas e questões, não a tenta resumir. Não está resumida como o Procurador-Geral da República, no caso, e comitê, não chamar do cerro. Não é resumida do cerro. Um primeiro erro, e erro de acusação a Ministro da Economia e Finanças. E o próprio Procurador-Geral da República está reconhecido como e comete erro na acusação do Ministro da Economia e Finanças para vir a ter matéria suficiente para indiciar de nenhum crime previsto e punido na Lei Penal de Guiné. O próprio Procurador-Geral da República e fala publicamente como congratular que decisões que tomado em relação a atos praticados pelo Ministro da Economia e Finanças, que foi tudo arquivado por falta de provas. Primeiro erro que cometi. Mas li e teve a hombridade mínima, pelo menos, de vir a público reconhecer como e há. Mas, ao te reconhecer como IARA, e que cumpre o mandato que dá. Na tentativa de corrigir, e má pior, aquilo que o meu irmão está a falar, a emenda foi pior que o soneto. O que é que está fazendo? Gosto e bem como ainda vai acusar o primeiro-ministro que dá orientação para a prática de um ato que ele próprio considera como ilegal. E esse que não pode chamar começa um processo kafkiano. Não tem que avisar, no caso, o primeiro-ministro, à data, engenheiro Domingos Simões Pereira, nunca lhe foi notificado. E na amnistia julgado, amnistia condenado, sem ele que civil, que é o que crime de comigo. Esse é puramente kafkiano. Procurador-Geral da República, o que é que está a fazer? Está a tentar judicializar uma questão política e a instrumentalizar o processo penal para perseguição política do Domingos Simões Pereira para impedir de participar nas próximas eleições presidenciais. E esse imóvel de processo, porque aqui fica suficientemente demonstrado, e nós vamos poder em confidência, colegas,
esse que é apresentado ali, de cheirinho só, de tudo insuficiências e de respostas que na BIN tem que se contra é processo que Mori já daquele de Mori e que continua a contar. Não me deixa é nota para reflexão, porque maneira que nós referi é exercício de judicialização de atos políticos e um risco sério para no poder judiciário. O que é chamado para bugir, intervir na matérias que está vocacionado para ela, na matérias que a Constituição que conferiu à autoridade, o que está a contribuir para a independência do judiciário e muito menos para a autonomia do Ministério Público. Então fica a convite a nós tudo, enquanto cidadão, enquanto atores judiciais, não ficar atento a essa manobra persistente, torno a repetir, de judicialização de questões políticas, de tentativa de estabelecer um governo de juízes. Nós estamos conscientes como e que tudo magistrados que está confortável que é derivas no Poder Judicial. Aliás, no conhecimento de perfil pessoal, técnico e integridade de nós magistrados, quer na magistratura judicial, quer na magistratura do Ministério Público, e está dando segurança como a seu tempo justiça na comissão parecido, Ministério Público na ganha-se autonomia e magistratura judicial na recupera-se independência na sua totalidade. Então, é voto de confiança público que a nossa, enquanto advogados, não tem na maioria de atores judiciais, nós está crente como se é compromisso que se é formação, se é compromisso que se é consciência e que lei, e ainda começar a prevalecer para haver condições na criada para exercer em total independência se é função enquanto magistrados, para servir justiça no nome e no interesse do povo guinense. Obrigado. E agora sim vamos passar para a fase de perguntas e respostas para parte dos jornalistas. Já se vê aqui na dança, senhores jornalistas. Se qualquer não ficava aí. Venham aqui. Tenham esse microfone. Nome e órgão, se faz favor. Bom, obrigado. Aguinaldo Gomes, da Jornal Democrata. Minha questão é esta. Minha questão é esta. Durante esta conferência de imprensa, o Procurador-Geral da República também planeia de movimentação de dinheiro na 2020 por parte do Primeiro-Ministro, que se governo está com 1 bilhão e 20 milhões de movimentos de IBS. Esse assunto do Patrícia da Zona não é essa criação. Durante a minha intervenção, a primeira coisa que eu vou separar depois para explicar como mais do que desviar a atenção de que é realmente importante no momento. Bom, pode explicar, a minha cadeira propriamente, às vezes, intervenção ou palavras muito simpáticas. O cara tem problemas na falar com ele. Além de desviar a atenção de o que realmente interessa, importante foi engano. Não sei como é a palavra aí, simpática, mas e travestido de uma forma para parecer verdade. Não sei exatamente para o ponto que foi pergunta de democrata sobre que parte de intervenção do Procurador-Geral
para participar e com substância de corrupção. E da data, e da valor, e da número de cheque. E cada conta, na conta de quem que levantado, para quem levantado, ou quem que levantado. Olha aqui fala com uma, e despesas não tituladas, e até disse que se fala com uma, Estado tem obrigação de todo santo dia pagar despesas. É o que aqui tenta deixar aí com que dinheiro hoje é levantado e vai diretamente para fulano A, B ou C. Aquilo aqui deixa para tudo que a gente pensa. Mas dia que chega o processo, dia que abriu e acaba para descobrir que levantamento naquele quadro que foi feito. O que é que ele disse fazer? Público acreditar com intenção premeditada de engana e para que não passe crime. Ou seja, ele se fala com a mim, enquanto titular de cargo de Ministro das Finanças, ora como ordena, através de um cheque, num determinado dia, para levantar uma determinada soma, não tem que mandar para o banco um documento para conta, naquele que o Estado não paga aquele dinheiro que manda para levantar. Aquilo aqui diz que se conta, e aquilo aqui diz que se, alguém tenta fazer a seguinte dispensa com na cada despesa que o Estado não paga e tem a obrigação de mandar para banco sem justificação. Ele falou só de 1 bilhão e tal. E disse que se 33 bilhões e tal. Portanto, olha que o jornalista pergunta sobre referência àquele levantamento, ele conta só parte de que tem que contar. E conta só parte. E para que parte participa e corrupção? E da fração data, soma e número de cheque. Mas tem mais coisa de que data, soma e número de cheque. E tem muitas coisas que ele conta. Obrigado. Obrigado. Só uma nota complementar a essa, penso que pode ser importante também. Para reforçar só isto aqui. E como regra de orçamento e princípio da não consignação de receitas. Ou seja, tudo receitas em regra e está disponível para o governo. O que eu podia falar com uma receita A e para despesa B. Ou, nesse caso, é montante de 1 bilhão e 200 milhões que foi acreditado na conta e para determinado fim. O que é assim? Nós assumimos, por hipótese, um número meramente simplificativo, como naquela conta de tesouro está lá 50 bilhões. Não é? Nós posso 50 milhões na casa, para não pôr números mais visuais. Não é? Não pôr como aqui conta tem 50 milhões. E entra é valor de, para números mais visuais, 1 milhão e 200. O que é que o procurador anda a falar? E 1 bilhão e 200. A nós, para não ter a mesma comparação, nós subimos uma que conta ter agora 50 bilhões. Não por isso. Que dinheiro entra na conta do tesouro? O governo, na centenas ou dezenas de pagamentos que está fazendo diariamente, semanalmente ou mensalmente, como acaba alguma circula, que pagamento que fazido e que dinheiro, e que 1 bilhão e 200 que entra. Ou seja, vou ter 50 bilhões na conta. Vou ter um crédito de 1 bilhão e 200 milhões. Vou fazer um pagamento de 70 milhões. Como acaba na circula, naquele mesmo conta, e que mesmo porque aquele valor vai crescer, vou não assumir, vou não acusar alguém de crime para fazer pagamento de 70 milhões. Mas como eu consigo aqui 70 milhões e aqui 1 bilhão e 200 ou aqui 50 bilhões que está bem? Tem para ser algum sentido. Puramente especulativo e puramente para criar ilusão de como e tem algum comportamento ilícito na execução do programa do governo que o próprio
o Ministério Público reconhecido e que tem nenhum ato que desvia de boa prática administrativa e penal que é exercido para o Ministro das Finanças, Dr. João Mendes. Tudo o ato está coberto regularmente. E queria aproveitar o seu Otávio, a deixa está aí. Se não se importa, eu pido desculpa aos presentes, fazer um resumo em português, não será uma notícia, nomeadamente que nos explicasse essa análise que vocês fazem do Ministro Pereira não ter estabilizado o processo e encerrar agora neste momento a Silva. E outro conceito que o Sr. Doutor aí, que é que está a tentar ser criado um governo dos felizes. Posso explicar melhor esta questão? Muito obrigado pela questão, parece uma questão bastante pertinente. Quando nos referimos ao processo em si, falamos de um processo kafkiano, porque é um processo onde o visado, neste caso, e nem nos atrevemos a chamar de suspeito ou arguido na terminologia portuguesa, porque ele nunca foi notificado neste processo, não tem conhecimento técnico deste processo, está a ser investigado, foi julgado e condenado sem que nunca tivesse qualquer intervenção no processo. E todos estes atos praticados pelo Ministério Público. O Ministério Público investiga, o Ministério Público julga, o Ministério Público vem a terreno, vem a público condenar Domingos Simões Pereira. E julgam de quê? Qual é o ato que está em causa? Domingos Simões Pereira, na qualidade de Primeiro-Ministro, deu uma orientação política ao Ministro das Finanças para que, junto da banca privada, encontrasse uma solução que permitisse ao setor privado ter, ou voltar a ter, uma intervenção mais ativa na economia, criando postos de emprego, gerando receitas, para dessa feita aumentar a base tributária, aumentar a capacidade contributiva, quer das pessoas coletivas beneficiárias, neste caso das empresas, quer dos particulares que iriam beneficiar dos incontáveis números de emprego que iriam ser criados. Esta medida política, para que, resultado dessa maior disponibilidade financeira e de tesouraria, o Governo tivesse em condições de melhor atender aos setores sociais de maior fragilidade, quer seja a educação, quer seja a saúde. É esta a orientação política que o Primeiro-Ministro dá ao Ministro das Finanças em estrito cumprimento do programa do Governo. O que sucede é que o Ministério Público avoca a si a competência de proceder à fiscalização política do mérito da decisão de orientação do Primeiro-Ministro. E é esta a vocação do Ministério Público que para nós constitui uma violação do princípio da separação de poderes. É inconstitucional a intervenção do Ministério Público quando exerce as funções de fiscalização política que a Constituição confere ao Parlamento. E, ao exercer essa fiscalização política da atividade governativa, o Ministério Público está a judicializar questões políticas. E esta prática reiterada de judicialização de questões políticas vai trazer como resultado um governo de juízes. Vão acabar por ser os juízes, o Poder Judicial, no seu todo, a manter-se esta prática inconstitucional, a decidir sobre o mérito de questões políticas. Se o investimento na educação é oportuno ou é conveniente, se o investimento na saúde
é prioritário, se o investimento nas infraestruturas deve anteceder ou deve suceder em termos de prioridade ao investimento na justiça. Não é esta a função do Poder Judicial, não é este o mandato constitucional do Poder Judicial e muito menos atribuições e funções constitucionais do Procurador-Geral da República. É nesta medida que entendemos que toda a intervenção do Ministério Público conduz-nos a este caminho pernicioso para o sistema democrático, que é a judicialização de questões políticas e o estabelecimento, por via disso, de um governo do Poder Judicial, neste caso, através destas investidas inconstitucionais do Ministério Público na pessoa do Procurador-Geral da República. Está aqui uma remarca na Herda de África. O doutor há bocadinho falou que a tentativa de reabertura deste processo arquivado de 2018 tem um único propósito. Qual é o propósito da tentativa de reabertura deste processo? Já tinha sido arquivado. Esta tentativa de reabertura do processo não se pode desassociar do momento e do contexto político em que estamos. Estamos num contexto eleitoral em que há cidadãos nacionais que manifestaram disponibilidade de assumir responsabilidades que o povo entender que lhe deve confiar. E esses cidadãos estão identificados e há atores que gostariam que esses cidadãos não tivessem neste desafio que agora se coloca. Significando isso que, não se podendo limitar o livre exercício de direitos civis e políticos do engenheiro Domingos Simões Pereira, era necessário reabilitar, ressuscitar algum instrumento sob a capa de processo que pudesse permitir essa decisão final de o impedir de participar nas eleições que se avizinham, nomeadamente eleições presidenciais. Por isso, o móvel inconfesso, a razão não assumida deste processo, o fim último visado neste processo é tão e só impedir o engenheiro Domingos Simões Pereira de se apresentar como candidato presidencial nas próximas eleições presidenciais na Guiné-Bissau, que deviam ter lugar antes do fim do mandato do Presidente da República. Se esta intenção se efetivar, qual seria a posição do que agisse? Não assumimos que elas possam concretizar. É pouco expectável que assim seja, porque, como nós dissemos, independentemente de alguns atos isolados de magistrados identificados, estamos crentes e mantemos a confiança no Poder Judicial no seu todo, na integridade moral e capacidade técnica e compromisso do juramento feito pelos magistrados, quer do Ministério Público, quer dos judiciais. Por isso, estamos confiantes aqui O procurador da sua comunicação disse ter reunido um conjunto de provas que já meteu no Supremo Tribunal de Justiça. Durante este facto, o que é que o político faz Estamos perante, para responder a questão, para responder à questão colocada e dizer o seguinte: estamos perante um cenário
está a ser criada usando o processo como tal para justificar tudo isto. Em nenhum momento, como já foi aqui dito, o Domingos Simões Pereira não foi notificado no processo de Estado, que é o processo de Estado do Supremo Tribunal de Justiça. E com este cenário que está a ser criado, de uma lei só que existe na cabeça das pessoas que estão a inventar isto, e de um sistema judicial muito bem montado para tal, é bom que estejamos atentos a tudo que está a acontecer, da forma que está a acontecer, e, entretanto, ver o que será o resultado. Todos os guineenses neste momento sabem que Supremo é que temos no país. E está a ser com a forma como está a ser dirigido. E por isso, justamente, talvez esta forma de entendimento do Procurador-Geral da República, no sentido de fazer as pessoas acreditarem que realmente há algo em relação ao cidadão Domingos Simões Pereira, que na verdade não existe. Porquê? O processo nasce por si e, entretanto, como ele bem disse, volta como Procurador-Geral da República. A primeira missão é de perguntar do processo sobre Domingos Simões Pereira. E que já tinha sido arquivada. Ele na pessoa, ou seja, com qualidade de testemunha do processo. Transformando esta qualidade de testemunha para suspeito, como já foi dito, de um simples mandante, ou no entendimento dele, mandante do crime, da prática de um crime, que não é o caso. Na pessoa do primeiro-ministro, entretanto, o que ele fez simplesmente dar orientação. E isto consubstancia num crime. Se calhar, nesses termos, o governo perde todo o poder de governar enquanto tal. Onde está o programa do governo sufragado nas urnas? Onde está o programa do governo votado na Assembleia Nacional Popular? Isso quer dizer que limita-se a atuação do governo em tudo o que é medidas administrativas e políticas, o que realmente será objeto de alguma ação judicial por parte, ou seja, da investigação por parte do Ministério Público. Nós, enquanto legalistas, não vamos defender em circunstâncias alguma que realmente tudo que eventualmente advir de alguma atuação do governo que não se enquadra naquilo que é as normas normais da administração, que não seja objeto de alguma investigação. Mas neste caso, nós, enquanto advogados, não vimos nada que possa servir de base de algum processo criminal. Ainda sobre esta questão, é bom não se esquecer que nós aqui dissemos que o Procurador-Geral da República, na qualidade do Procurador-Geral da República, não tem competência para intervir processualmente neste caso. Porquê? Porque a data da prática do facto que o Procurador-Geral da República, Bacari Guiar, está a dizer que é um facto criminoso. O Sr. Domingos Simões Pereira era o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não é julgado no Supremo Tribunal de Justiça. E nem o Bacari tem a competência para intervir no processo do Primeiro-Ministro. Ou seja, o Bacari criou todo este imbróglio para que possa chamar a si a competência para poder intervir. Só isto. O processo não é da competência do Supremo Tribunal de Justiça. O Bacari não tem competência para intervir neste processo. Criou todo este imbróglio por poder chamar a si a competência de intervir. Parece? Senhora jornalista, eu só queria fazer um pequeno ponto. É que é importante que jornalistas e os presentes e a opinião pública levantem a seguinte questão. Esse processo começou com Bacari Guiar, ou seja, começou do início ao fim, sem nunca o engenheiro Domingos Simões Pereira ser notificado ao fim de ser ouvido. Esse processo começou com um inquérito, com a acusação, e durante todo esse tempo o Domingos Simões Pereira esteve no país,
podia ter sido ouvido. Teve um país. Se Anápolis Factos ele era primeiro-ministro, ele podia ter sido notificado nos exatos termos que o edital diz, ou seja, nunca foi a intenção de ouvir o Domingos Simões Pereira dar a oportunidade de se pronunciar, defender sobre os factos que estavam a ser imputados. Eles esperam ter estado no exterior, aproveitam deduzir a acusação, sem nunca ouvir, nunca ter tido a oportunidade de se defender, para depois mandar fixar um edital a comunicar que uma pessoa que está em parte, que nós todos sabemos onde, mas o procurador diz que, como está em parte incerta da necessidade dos éticos, ele, através desse instrumento, ele comunica que o Domingos Simões Pereira tem 15 dias para levantar a acusação. Mas todo o tempo esteve no país, podia ter sido ouvido durante o inquérito, podia ter sido ouvido depois de regressar ao país, mas não, esperam quando ele está no estrangeiro para depois fixar um edital, sabendo que ele não terá possibilidades em 15 dias de levantar, nem se defender, para aí dizer que ele tem 15 dias para levantar, tomar conhecimento e deduzir a acusação, a defesa impugnatória sobre a acusação. Portanto, de início ao fim, nunca foi notificado, nunca teve a oportunidade de se defender. Vou permitir também só para reforçar mal uma ideia em relação ao absurdo da questão. E tem a ver que primeira tentativa, porque a ideia é talvez de primeiro Yangaçã, Ministro da Economia e Finanças, depois de Yangaçã, Ministro da Economia e Finanças, e da Câmara para o Primeiro-Ministro. Uma das razões que leva, e talvez importante não se desse, uma das razões que leva a arquivamento por falta de provas e confirmação de total legalidade de atos praticados pelo Ministro de Finanças e como na regra orçamental, regra de execução orçamental, com a maior decisão, Ministro de Finanças e que está a utilizar despesas. NIM e que está acima de competência definida na Lei Orgânica do Governo e cabe a Secretário de Estado do Tesouro. Por isso, se próprio Ministro de Finanças e que assina nenhum cheque, uma pouco de falar com uma e cometer esse crime de acusado. E se é que cometer, uma que dá a orientação política, podia cometer mesmo que a própria falar com uma é que cometer. É absurdo. É absurdo. Obrigado. Muito obrigado. Mais grave de tudo, na instância do processo de verificação sobre a tomada de medida, da quem política do documento público é disciplinado como ética do Estado. É uma Estado, quer dizer, pode ser pedido de pegar o mito, tudo que usa é lei. E outra coisa importante, é o colega Sônia, é ter que se distinguir quatro funções principais do Estado. Função política, função legislativa, que tem caráter primário e livre, que está fiscalizado sobre a lei, para o Ministério Público, que seja então, que tem a possibilidade de estar a fazer segurança. Portanto, alguém tem interesse sim agora sim estamos ao fim rigorosamente desta conferência de imprensa. Não agradeço tudo o presente de mim, não agradeço órgãos de comunicação social nem de acordo a esta manifestação. Obrigado. Caros seguidores, estão a chegar assim fim de conferência de imprensa de coletivo de advogados. Vamos ficar para ali. Até já. Parabéns, advogado. Gravador, ele. Grava.